A morte veio a mim naquela noite enquanto eu me mergulhava em uma poça do meu próprio sangue e lágrimas desesperadas. Eu vi a entidade alta vestida em um manto tão preto que alcançou as profundezas da escuridão que eu sentia dentro do meu coração. Eu estava destruído, não só por uma coisa em particular, mas múltiplas coisas. Eu cometi tantos erros que tentar superar tornou-se mais difícil do que juntar de volta a casca de um ovo quebrado. Um ano antes eu tinha perdido a pessoa mais importante da minha vida, a única garota que eu realmente amei. Penny. Eu só conseguia me culpar. Passei o ano passado culpando-me por traí-la, traindo sua confiança. Ela encontrou um novo cara, um cara melhor do que eu, um que trazia flores extravagantes fora de datas especiais e era leal a ela. E tudo que eu conseguia lembrar era de quantas chances eu tive de fazer todas essas coisas por ela, mas não fiz. 6 meses antes eu carregava a culpa e a dor. Rasgou minha alma. Eu me entorpecia de pílulas para dormir e álcool todas as noites, temendo o momento que eu acordaria para outro dia ensolarado, mas solitário. 4 meses antes eu perdi meu emprego e seguro porque a depressão e o abuso de substâncias foram aumentadas as doses e quantidades. Eu preferi recorrer ao vício ao ter que ver os mesmos olhares enquanto me afundava lentamente. 3 meses antes eu perdi meus amigos e familiares também. Eu ficava distante, sem emoção. Recusava os convites para encontros e explodia em cima de qualquer um que dissesse que eu precisava de ajuda. Eu estava um caos e eu só conseguia me culpar. 1 mês antes, eu comprei uma pequena caixa retangular de lâminas de barbear, adicionando autoabusos ao abuso de substâncias. Eu me sentia mais confortável quando senti o corte afiado e vi o vermelho profundo escorrer do meu pulso. E naquela noite, eu liguei para minha ex-namorada um pouco embriagado, mas fui verdadeiro ainda assim. Eu disse a ela que ainda a amava e implorei por outra chance. Mas senti a dor de todos os últimos meses multiplicados, apenas ao ouvir sua voz me dizer: "Eu não te amo mais, Calvin, e nunca vou." Ela desligou o telefone imediatamente depois e tudo que eu conseguia fazer foi encarar o canto da sala. Isso me atingiu mais do que um carro a toda velocidade. Eu não hesitei. Engoli o resto de minhas pílulas para dormir, engoli vodka remanescente direto da garrafa e usei as lâminas de barbear para me cortar mais profundamente do que nunca antes. Então eu estava sentado, sangrando, sem esperança e sozinho. Mas eu não estava sozinho. Em um momento eu olhava meus pulsos sangrentos e, quando olhei de volta, ele estava lá. Uma pessoa normal teria ficado histérico e com medo, mas eu não era normal. Eu não fiquei surpreso que a morte estivesse lá. Não. Eu o aceitei. Calvin. Ele falou com a voz mais barítona que eu já ouvi, mais grave do que qualquer narrador de trailer. Ele falou uma única palavra com um suspiro desaprovador. A maneira como ele disse me fez sentir uma criança novamente, como se eu tivesse feito algo e mentido sobre isso. Mas eu não estava mentindo agora. A prova estava na bagunça emocional que eu estava naquele momento. Eu solucei abalado. Me desculpe, eu disse. Por algum motivo eu sentia que tinha que me desculpar, então eu fiz. Você já perdeu muito tempo, Calvin. Mas nenhuma vez você se desculpou consigo mesmo. Um vínculo se formou entre minhas sobrancelhas enquanto eu refletia sobre o que ele acabara de dizer. Ele veio para mim devagar. Ele queria que eu visse que meu único inimigo era eu mesmo. Você dá conselho a todas as almas que você encontra? Eu achei que você fosse a morte e não um psicólogo. Levantei uma sobrancelha para ele, ainda nervoso pelo fato de estar olhando para um escuro sem fim onde seu rosto deveria estar. Ele forçou uma risada profunda e curta. Não. Apenas aqueles como você, que tomam em suas próprias mãos a decisão que só cabe ao destino. Você não é especial, Calvin. Então você dá conselhos às suas vítimas de suicídio. É isso que significa? Ele suspirou novamente, como se já tivesse explicado isso milhares de vezes antes. Tenho certeza que ele tinha.
Isso significa que não é justo você decidir isso. Isso significa que eu vou lhe dar outra perspectiva. Eu me levantei curioso por essa palavra. Que perspectiva seria? A única maneira que eu vejo as coisas é que eu sou um fracasso horrível e um pobre ser humano. Então por que ter medo de morrer quando eu tenho mais medo de continuar vivendo? Eu tenho certeza que quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. E eu estou aqui para te contar, Calvin, o que viver pode fazer por você. Uma pitada de persuasão soou em sua voz. Então conte-me, Morty, por que eu tenho que viver? A pergunta saiu com dureza, mas ele não se acolheu. Ouça com atenção. E se eu lhe dissesse que você conseguiria isso através dessa depressão não totalmente curada, mas controlada por uma medicação e terapia? E se eu dissesse que quando isso acontecer, você irá superar totalmente sua depressão com um novo emprego? E esse trabalho lhe pagará tão bem que se formará no curso que sempre desejou. Quando terminar a faculdade, você será admirado por seus amigos, sua família e, o mais importante, sua ex-namorada. Eles aceitarão a grandeza que você se tornou. Eles estarão orgulhosos dessa mudança. Você não conseguirá olhar para uma garrafa de vodka sem ficar doente. E se eu lhe dissesse que sua carreira pagará um anel caro que você usará para propor seu único amor? E você terá novamente a chance de dar a ela todas as flores, em todas as datas e cumprir a lealdade que você sonha. O mais importante, e se eu lhe dissesse que você poderia lhe dar um casamento dos sonhos também? E ainda mais, lhe dará 2 filhos bonitos, uma menina e um menino. E se eu dissesse que você está prestes a perder tudo isso em sua nova vida, se escolher desistir agora? As lágrimas rimaram dos meus olhos opacosamente. Eu ainda posso ser feliz novamente? Eu perguntei com esperança, com medo na qual resposta eu poderia obter. Mas a sua resposta foi o maior alívio que eu já senti. Sim, você ainda pode ser feliz novamente. Eu enxuguei minhas bochechas molhadas e agitei um sorriso tremendo. Eu diria que eu quero viver. Então eu não sou mais necessário. A finalidade em sua voz diminuiu a tensão que eu sentia antes. Quando eu sorri ainda mais amplo, eu soltei meio que um grito. Ei, obrigado. Muito obrigado. Agora vá ao hospital. Passe por uma desintoxicação e feche suas feridas. Adeus. E em um instante o vazio negro da morte desapareceu. Durante os próximos dias eu ainda não conseguia me livrar daquele sorriso. Ajudou os médicos e enfermeiros a ficarem intrigados com isso. Como o homem que estava sendo tratado por tentativa de suicídio estava tão feliz. Eu sabia que não havia nada certo sobre isso, mas nada antes havia feito sentido na minha vida. Por causa dos meus óbvios problemas de saúde mental, fiquei na ala mental por mais um mês depois de curar minhas feridas. Assim como a morte disse, eu ainda tinha memórias da minha depressão, mas não era nada que a terapia e a medicação não conseguissem consertar. Depois que fui liberado, encontrei um emprego em um call center que me pagava um pouco mais de um salário mínimo. Não era o melhor trabalho do mundo, mas certamente eu estava feliz por isso. Economizei dinheiro por alguns meses e comecei a ir à faculdade. Eu estava trabalhando em um grau de negócios. Meus amigos e minha família estavam lá para me ver formando, e nunca me senti mais agradecido. Finalmente eu estava fazendo as pessoas terem orgulho de mim novamente. Eu não estava falhando. Eu nem bebi naquela noite com o resto dos meus amigos. Eu não queria tocar em uma gota de álcool. Passei a noite com as pessoas mais próximas de mim, todas sentadas em uma grande mesa no melhor restaurante da cidade. Eu estou feliz por ter escolhido aquele restaurante naquela noite, porque a garçonete passou a ser a garota que eu sentia que ainda me amava. Pareceu surpresa ao me ver, mas também parecia feliz. Calvin? Ela disse olhando para mim, como se eu fosse seu gêmeo perdido há muito tempo. Eu também queria sorrir, mas eu notei um fraco roxo sobre seu olho direito. Não estava totalmente escondida por sua base bege. Ela sabia que eu tinha percebido e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a perguntar qual o pedido de cada um para o jantar.
Preocupado, eu contei à minha família e amigos que eles me deixassem a sós para falar com ela depois. Eles entenderam, e depois do jantar e mais parabéns, partiram na frente. Esperei mais 1 hora no estacionamento sob o luar, onde eu podia respirar a brisa fresca da primavera. Ela foi uma das primeiras a sair e me notou apoiado ao lado da entrada, parando o seu passo. O rosto de Penny se iluminou e havia lágrimas nos olhos dela. Eu sabia que você me esperaria, Cal. Eu sei que você é uma grande pessoa. Eu acho que eu sempre soube que você tinha potencial, mas eu acho que estava sendo minha própria inimiga. Essas palavras me trouxeram a lembrança mais minuosa do que a morte havia me dito meses antes. Que eu deveria me desculpar comigo mesmo e que talvez ela precisasse fazer o mesmo. O passado é passado, Penny. Ela ficou ainda mais agradecida e chegou a me abraçar. Coloquei uma mão na bochecha antes que ela pudesse me impedir. Gentilmente esfreguei o roxo debaixo de seus olhos. Ele fez isso com você? Eu perguntei preocupado e chateado. Penny não disse uma palavra, mas seus profundos olhos castanhos disseram tudo. Ela obviamente estava submetida sob o papel acomodado que o namorado tinha deixado e começado a agredir ela. Mas eu me tornaria tudo o que ela mais precisava. Puxei ela para um abraço e passei os dedos pelos seus longos cabelos. Não vai acontecer de novo, amor. Eu estou aqui agora. Depois daquela noite as coisas ficaram melhor do que nunca antes com Penny. Ela se afastou do namorado abusivo e junto conseguimos uma sentença de prisão que ele merecia. Passamos todos os momentos que tivemos nos dedicando um ao outro, e foi como se nunca tivéssemos nos separados. Até nossas antigas piadas internas permaneceram as mesmas. Com o tempo, guardei o suficiente para comprar o anel mais bonito que consegui e pedi sua mão em casamento, no meio do campo de futebol do ensino médio, onde nos conhecemos há tantos anos atrás. Um campo. Talvez não seja o melhor cenário para uma proposta, mas isso significou muito para nós dois. As flores encheram nossa casa de cheiros perfumados. Eu trazia para casa toda semana depois do trabalho. Fazia reserva quase todos os fins de semana para comemorar alguma data, e nunca outra garota poderia significar tanto para mim mais do que uma moeda de 1 centavo. O casamento foi aquele que ela sempre sonhara quando éramos mais jovens. Um casamento de inverno de neve, tudo adornado de branco e azul, e aquele longo vestido que ela admirava na vitrine da loja. 1 ano depois do casamento, Penny veio a mim com a melhor notícia que eu recebi dela. Ela estava grávida. Descobrimos que seria uma menina. Eu senti a maior felicidade de ser pai quando a Violeta veio a nossas vidas. Cabelo escuro, assim como sua mãe. 2 anos depois nós tivemos nosso filho, Jackson. Ele parecia comigo, com os olhos verdes e um mupe de cabelos castanhos. Violeta não entendia muito, mas já estava animada sobre ter um irmão mais novo. A vida era incrível. Foi tudo exatamente como a morte disse que seria e até melhor. Eu escolhi por viver na última vez que eu o vi. E a vida me escolheu. Então você pode imaginar o choque no dia que eu encontrei novamente a morte no pé da minha mesa do trabalho. Eu estava focado no meu computador, focado em nada mais além do meu trabalho. E ele quebrou esse transe. Eu me tornei imóvel como uma estátua. Depois de alguns segundos dessa visão, eu quebrei a quietude. Por quê? Ele suspirou como na noite em que nós nos conhecemos. Esse suspiro reprovador agora tinha um pouco mais de apreensão. Algo aconteceu, Calvin. Algo muito ruim. Meu coração começou a bater rapidamente contra minhas costelas. Parei de respirar. O que você quer dizer com algo ruim? 1 milhão de coisas correram pela minha cabeça ao mesmo tempo. Minha família, meus amigos, eu mesmo. Alguma coisa aconteceu com eles? Algo aconteceria comigo? Você se lembra de Hayley? Se lembra, Calvin? Hayley? O filho da mãe que colocamos na prisão. Eu o odiava só de ouvir o seu nome. Sim, me lembro desse bastardo. O que tem ele? Ele finalmente teve o que merecia. Ele saiu da prisão, Calvin. A cautela e a apreensão nessa frase não poderia ter sido boas.
Eu me levantei da cadeira do escritório, nervoso. Não tem como. Ele não pode ter saído ainda. Ele recebeu 15 anos de prisão e se passaram apenas 9. Já ouviu falar em bom comportamento, Calvin? Fiquei enfurecido. Como esse monstro poderia ser solto por bom comportamento? Então me lembrei. Ele tinha enganado Penny por 1 ano. Ele era como um lobo na pele do cordeiro. Ele definitivamente era capaz de enganar os outros. Eu acho que você precisa vir comigo, Calvin. Não perdi tempo. Eu segui, não me incomodando em dizer a ninguém que eu estava saindo do trabalho. Minha prioridade era garantir que as pessoas que eu amava estivessem bem. Mas as peças que estavam sendo juntadas na minha cabeça eram qualquer coisa, exceto o que ocorreu. Dirigi a 90 por hora até em casa. O suor se formou na minha testa e minha respiração era alta e audível. A morte me seguiu até em casa enquanto eu me apresentei para dentro, mas ele não disse nada. A sala de estar estava uma bagunça de vasos quebrados, aqueles que mantinham todas as flores que eu tinha dado a Penny e 1 milhão de pequenos pedaços, pedais e folhas espalhadas ao chão. Eu estava imensamente irritado e assustado ao mesmo tempo. Muito assustado. Principalmente porque a cena à minha frente sugeriu que nada de bom poderia vir disso. Eu gritei com terror na minha voz. Penny, Violeta, Jack, alguém? O quarto principal, Calvin, disse a morte. Ele apontou para o final do corredor, uma porta que agora estava com a fechadura quebrada e ligeiramente aberta. Eu corri pelo corredor, atravessei a porta sem me preocupar com as farpas afiadas que cavavam sobre minha mão esquerda. A luz estava apagada. Eu não queria ter aceso, porque quando fiz, eu encontrei um grande horror. Sangue, carmesim pintando todo o tapete branco, lençóis e parede. E pintou a partir dos corpos das 3 pessoas da minha vida que mais significavam para mim. Os detalhes são muito traumatizantes para eu repetir, mas o machado que tinha sido usado em todos eles foi deixado para trás, incorporado no crânio da minha esposa. Eu caí de joelhos na frente deles, cansado entre os soluços que fazia com tanta força que me fizeram vomitar. Eu simplesmente não conseguia parar de chorar. Eu não podia. Eu estava gritando sob o peso da minha dor emocional. Eu estava ferido. Mas você disse que seria melhor. Eu me virei para a morte, gritando e vendo a cena em vermelho. Você disse que eu seria feliz. Por quê? Eu solucei profundamente, incapaz de conter um nódulo na garganta. E você foi, Calvin. Você foi feliz por vários anos. Mas como qualquer outra vida, vem oportunidades boas e outras ruins. Mas em todas, há sofrimentos, Calvin. Sofrimento? Eu não tenho mais motivo algum para viver. Eu perdi minhas razões para trabalhar, amar. Isso é mais do que qualquer sofrimento. Eu não podia conter o desprezo em minha voz e fiquei perigosamente perto desse negro no rosto da morte. Você está errado de novo, Calvin. Eu não estou aqui só pelo trabalho de levar a alma de sua família. Ele ergueu as mãos ósseas para rendê-los. Mas também estou aqui por você. O quê? Você já sabe que eu estou planejando me matar mais uma vez? Psicólogo. Eu cuspi sobre ele, a raiva quente bebida a cada palavra. Na verdade, sim. Eu sei que você vai tentar. Você vai pegar a pistola na prateleira superior do seu armário e explodir o seu cérebro. Você fará isso em algumas horas nesse mesmo quarto. Mas eu tenho outra perspectiva para você continuar a viver. Minha boca pendia entreaberta. Ele conhecia meus planos. Sabia onde estava a pistola que eu guardava por precaução. Mas isso não podia me surpreender mais. Depois de um momento eu cruzei os braços e olhei. Haha, outra perspectiva pra mim, hein? O quê? O que você poderia me dizer para fazer eu escolher a vida dessa vez? Uma vida que não vale mais a pena viver. Pela primeira vez, a morte colocou a mão no meu ombro.
E embora eu não conseguia ver o rosto dele, sabia que ele estava me olhando bem nos olhos. Você deve viver, Calvin, porque Hayley deve morrer. Se não fizer isso, ele vai ter uma vida normal ao invés de você. E você é o único que pode fazer isso acontecer. Pensei ter ouvido seus lábios se formarem um sorriso, se ele tivesse lábios. A morte deixou claro mais uma vez para mim. O que você me diz, Calvin? Eu sorri também, o que deve ter parecido um sorriso doente e sinistro, mas um sorriso ainda assim apesar de tudo. Eu diria que eu quero viver.